Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Alenarte e hoje a gente vai falar sobre o filme Conan o Bárbaro, tá? Que é um filme de 1982 dirigido por John Milius e ele estrela Arnold Schwarzenegger e também o célebre James Earl Jones. Mas antes da gente começar a falar desse filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, também deixar o seu like, comentar se você já assistiu esse filme e tal. Também eu vou pedir para você me seguir no Twitter, tá? Eu estou com 2 seguidores até o momento, vamos aí rumo aos 10 seguidores. Bom, então é isso aí, vamos falar sobre o filme. Esse filme do Conan eu assisti talvez no Corujão, sabe o Corujão, que era aquela sessão da Globo, passava de madrugada. Eu assistia vários filmes e tal, e um dia eu tava assistindo assim, mas eu lembrava pouquíssima coisa sobre o filme. Então eu peguei e fui assistir agora, né? Então vamos comentar aí a minha opinião. Como eu disse, o filme foi dirigido pelo John Milius e esse filme, né, o Conan, ele é uma adaptação das histórias criadas pelo Robert A. Howard. Eu não li nada do Conan, nem os quadrinhos, nem... Tem um livro também, eu inclusive cheguei a... Eu tenho um e-book, né, do Conan, mas eu realmente não li. Espero ler porque eu acho bem interessante toda a mitologia, né, do Conan. Mas realmente eu vou comentar apenas sobre o filme. Eu não sei se é uma adaptação fiel ou não, porque eu realmente não conheço nada além desse filme em específico, beleza? Para começar, vamos falar a sinopse, né? O Conan tem os seus pais mortos quando ele ainda é criança. Então os pais do Conan são mortos pelo Tulsadum, que é interpretado pelo James Earl Jones. E então o Conan, ele é feito escravo. Ele passa anos servindo como escravo até que finalmente ele é posto em um tipo de ringue para lutar contra os diversos oponentes, as pessoas assistem e tal. Por ele ser muito forte, ele acaba se destacando e aí ele começa a se tornar bastante famoso. Então, em determinado dia, o amo do Conan decide libertá-lo e daí o Conan vai buscar vingança e na vingança ele conhece outros personagens tipo Subotai e também a moça, que é a Sandra Bergman, que interpreta a Valéria. E é basicamente isso aí, Conan conhecendo pessoas e, por fim, em busca da sua derradeira vingança. Então, vou falar aqui a minha opinião sobre o filme, né? Vamos começar pela direção. Me incomodou um pouco, especialmente pela escolha do diretor em determinados recursos, tipo a montagem do filme, porque a montagem, ela é bem cansativa. Ele usa muito aquele efeito de fade out em os momentos que eu não acho que é tão adequado. Por exemplo, o único momento que eu acho adequado o uso do fade out, neste caso, nesse filme, é quando ele está mostrando aqueles momentos de longa peregrinação, né? Então o Conan, ele está passando por uma vastidão, e daí ele passa por diferentes lugares, e daí você dá aquele efeito de fade out, e geralmente numa panorâmica para você mostrar que ele está passando por diversos locais e para simbolizar essa passagem de tempo. Mas às vezes, tipo, para passar de uma cena para outra dentro de o mesmo contexto ainda, ele coloca esse efeito, então isso se torna muito cansativo. Eu pelo menos me senti um pouco cansado de ficar vendo aquele efeito de novo. Enquanto que nesses momentos, pelo menos é uma percepção que eu tenho, que ele devia usar uns cortes mais abruptos, né? Sabe aquele corte rápido que vai de um plano para o outro? Isso é muito melhor do que fazer aquele efeito do fade out lá. Ele também usa umas transições muito estranhas. Sabe aquela transição de tu tem no Windows Movie Maker? Que basicamente a tela vem, por exemplo, da esquerda para a direita. Eu vou colocar aí o exemplo na tela que fica melhor, né? E isso é muito brega, sei lá, eu não curti muito. No quesito de atuações, o Arnold Schwarzenegger é aquilo, né? Ele é um cara bem limitado e tal. Eu acho que, inclusive, o filme acaba... Então, como eu disse, eu não conheço além desse filme. Então eu não sei se eles fizeram uma representação bem fidedigna do Conan, porque ele é bem sem emoção, inclusive ele não chora. E daí eu pensei, bom, eu não sei se o Conan realmente não chora, ele é um cara meio que sem sentimentos mesmo, ou se eles tiraram isso para justamente não ter umas cenas mais emotivas, porque o Schwarzenegger não ia conseguir entregar uma performance mais emotiva mesmo, né? Então você cria uns momentos que teriam que ter um peso emocional maior, mas ele acaba não tendo, justamente porque o Schwarzenegger não dá essa atuação que seria necessária ali. Na verdade, não tem sequer
uma tentativa de fazer essa atuação. Talvez eles tenham até tentado, talvez eles tenham gravado uma cena e visto, isso tá ridículo, vamos fazer sem choro mesmo, Schwarzenegger. Isso pode ter sido até uma ideia boa, mas também deixa aquele sentimento de que tem algo faltando. E eu acho que esse é o principal problema do filme pra mim, que é a parte emocional, e que se alinha muito com o roteiro, né? O roteiro, primeiro, ele tem esse problema dos detours, então ele cria um objetivo que o Conan tem que ir atrás, mas ele passa por um monte de coisas antes, e às vezes ele vai de um lugar para o outro, e você fica tipo, cara, você tem que ser muito bom para você conseguir fazer esses desvios na história sem ficar chato, ou sem ficar parecendo, ou sem você ficar com aquela sensação de tipo, cara, que coisa desnecessária. Então não foi bem usado aqui. Então a história se arrasta, às vezes ela tem um caminho que ela poderia seguir direto, seria mais interessante, só que daí ele pega e o diretor enrola aquilo, faz todo um problema desnecessário. Por exemplo, tem uma hora que eles lutam contra o Tussadum, contra os homens dele, e daí por fim eles derrotam os homens do Tussadum, e daí o Tussadum foge, e daí o Conan deixa ele fugir. Por que ele deixou o cara fugir? Por que ele não foi atrás do cara com o cavalo, sabe? Mas daí não, ele espera o cara fugir, daí ele vai ter que entrar no palácio dele para ele derrotar ele lá dentro, sendo que isso é muito mais complicado. Outra coisa que é um problema desse roteiro também é como ele cria o relacionamento entre os personagens que meio que se tornam sidekicks. Então tem o Subotai, basicamente o Conan encontra ele, daí eles trocam 2 palavras e eles já se tornam amigos. E também o relacionamento do Conan com a Valéria é bem artificial, você não consegue... Esse é o principal problema, você não consegue acreditar na amizade que o Conan tem com o cara lá, também não consegue acreditar no relacionamento amoroso que ele tem com a mulher. E aí está o grande problema. A parte emocional do filme não funciona bem, cara. E aí você tem outras coisas que você pode gostar ou não, mas eu acho complicado você assistir um filme e você não conseguir se afeiçoar aos personagens. Você se afeiçoa ao Conan, porque o Schwarzenegger ele realmente é carismático e tal, e a gente conhece ele de muitos outros projetos, então fica fácil gostar dele. Mas os outros são bem apagados e tal, então isso incomoda. Na questão de atuações, o Schwarzenegger ele é limitado, eu já disse, né? E tem os outros estão até bem, principalmente o James Earl Jones. E também tem o cara que faz o Rei Osric, que é o Max von Sydow. Ele é muito bom, cara. Eu gostei muito da performance dele como rei, assim, achei bem convincente, bem interessante. As outras questões do filme, a parte visual do filme é muito boa. A fotografia é legal, as locações que eles utilizaram, parece que eles gravaram na Espanha, se não me engano. E tem muitas locações bonitas, os cenários parece que eles construíram mesmo. Então tem aqueles cenários bem suntuosos, que são muito legais de se ver, né? O figurino é excelente também, gostei bastante. O VFX que é usado no filme eu acho bem interessante. Acho que tudo funciona muito bem. E é uma coisa que consegue resistir bem ao longo do tempo, né? Tem muitos efeitos práticos também. Eu gosto quando eles colocam aquela transmutação do Tussadum, né? Então ele fica com aquela cara que vai se mutando numa face de cobra. É bem bacana. Tem a questão das cenas de ação. Assim, elas são boas, mas é um pouco plástica se você vê hoje em dia, né? Se bem que essa palavra plástica, ela é bem vazia, né? O que quer dizer com plástico? Eu quero dizer, tipo, você não acredita muito naquela cena, você consegue perceber ali os truques que estão sendo utilizados, tipo a forma como eles posicionam as câmeras, e você não sente tanta veracidade na cena de ação. Por outro lado, tem bons efeitos práticos, porque tem até uma hora que a mulher pega e decapita um cara, e cara, é muito bom a cena, e tem uma agilidade boa, assim, é muito fluida, quer dizer, né? A cena é bem fluida, então ela bate no cara, vai e corta o pescoço dele, sai aquele sangue. Tem muito sangue no filme também. E eu vi que o filme era ainda mais violento. Eles tiveram que censurar algumas coisas, né? Por causa das exigências da MPAA. Então imagina como é que esse filme seria, né? Se ele não tivesse esses órgãos regulatórios aí para encher o saco da gente. Para encher o saco dos produtores e também da gente, né? Que somos o público que gostamos de ver tripa voando para todo lado. Então assim, eu achei que o filme se arrasta um pouco, principalmente no meio e pelo desenvolvimento. Mas no final ele consegue ser muito interessante, ele já te mantém bastante interessado. Como eu disse, ele tem um problema naquela parte emocional, porque tem um momento que uma personagem morre e aquela sequência não tem o mínimo peso pro espectador. Eu fiquei tipo, tá,
Ok? Então tem esse problema de você conseguir se conectar com os personagens e se importar com eles. Você se importa com o Conan, mas com o resto não, tá? Por fim, no final você fica bastante interessado. O final é bem legal, especialmente quando tem a penúltima batalha, quando o Conan luta contra os homens do Tussadum e depois quando ele vai matar o Tussadum. Quando ele luta contra os homens do Tussadum, é muito legal quando ele reza pro Kron, né? Kron, me dê sua força. Aí depois de falar um monte de coisa lá, ele fala assim: e se você não me ouvir agora, então vá pro inferno. Cara, é muito legal. Eu lembro desse negócio, isso eu vi na TV. Meio que minha memória voltou no momento que eu vi essa frase dele. E por fim, o final, né? Quando o Conan entra no lugar lá e ele mata o cara, ele corta a cabeça dele. Puta merda, velho. É foda porque, tipo, não é só cortando a cabeça de uma vez. Ele bate a espada uma vez, depois bate outra e bate outra. Dá um peso maior pra cena, fica mais visceral mesmo. E o final, bem o finalzinho do filme, ele é bem contemplativo, né? Isso é uma coisa, né? O quanto o filme está sendo contemplativo e o quanto eles não deixavam o Schwarzenegger falar, porque eles achavam que a interpretação que ele dava não ia chegar lá, né? Porque você vê que o Conan no filme ele é bem introspectivo, ele tem pouquíssimas falas, se você prestar bem atenção. E daí fica aquela dúvida, né? Peraí, mas o quanto isso é, tipo, uma escolha do roteirista e o quanto é, tipo, olha, vamos dar as falas mais simples pro Schwarzenegger e deixar ele falar quando tiver que falar mesmo, mas não vamos realmente criar muitos diálogos para ele. De qualquer modo, eu gostei do final por ter esse ar contemplativo e até um pouco soturno. E eu gostei, no final das contas eu gostei do filme, mas eu acho que realmente o problema tem alguns problemas de direção e de roteiro. No mais é isso, eu até indico que você veja, tá? Eu fiquei sabendo que o segundo filme não é tão bom, que o primeiro é melhor, mas enfim, se você curte muito esse ambiente de fantasia aí, então dá uma chance e é isso por esse vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, pode deixar aí a sua justificativa embaixo. Vou ter muito prazer em ler. E é isso, não se esqueça de me seguir no Twitter pra gente trocar uma ideia, quem sabe. A gente se vê no próximo vídeo e tchau! Who are you? From Lab City Four Winds. Labs from this mountain. Can you even...